Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de ReMonster. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 7. Se você gosta de resumo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o like aí. Então, sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio começa com o Ogarou falando que logo após a sua primeira batalha como mercenário, ele e o seu grupo já estavam prontos para outra. Nós vemos a lança do Ogarou atingir um humano, logo em seguida aquela habilidade de criar várias lanças é ativada, mandando uma galera de Vasco. Com isso, todos vão e começam o ataque. Em menos de 20 minutos, tudo já estava resolvido. O Ogarou usa sua habilidade de slime para consumir todos os cadáveres. No dia seguinte, na Floresta dos Elfos, o Ogarou vai visitar o chefe elfo, junto da Ruiva e da ex-cavaleira. Os elfos olham meio estranho para elas, já que elas são humanas, né? Mas o Ogarou fala para elas ignorarem. O chefe elfo faz um banquete para eles enquanto conversam. Ele fala que graças ao Ogarou o exército humano está por um fio, pedindo logo em seguida para o Ogarou liderar seus guerreiros mais poderosos na próxima batalha, para assim dar um fim de vez nessa guerra. Bom, eles discutiram estratégias até o final do dia. Voltando para casa, a cavaleira diz que tem um pedido para fazer para o Ogarou. Ela diz que gostaria de cumprir seu dever como cavaleira e pede para ele entregar um pouco do remédio milagroso dos elfos para os humanos poderem salvar a princesa. O Ogarou pensa que seria útil ter um reino em dívida com ele, porque nunca se sabe, né? Vai que surge uma emergência. Mas ele diz que tem um problema. Ele explica que por ser alguém que possui uma bênção de alguns deuses, ele entregar um remédio pode gerar alguns problemas no futuro. Mas ele diz que talvez tenha uma forma. No dia seguinte, o Ogarou resolve fazer a batalha final pouco antes do amanhecer. O acampamento humano possuía 2.000 soldados e ele possuía 650 no total, contando os membros do seu grupo e os elfos juntos. Eles estavam em desvantagem, então não poderiam atacar sem um plano. O Ogarou fala que uns dias atrás uns clones seus ouviram uma conversa entre dois soldados humanos. Eles disseram que a Ordem Rugald foi enviada para ajudá-los. O ex-comandante fala que não esperava que eles enviariam os heróis. Ele explica que a Ordem Rugald é um grupo de 8 guerreiros heróicos que possuem bênção de deuses. Ele fala que alguns podem aprimorar as habilidades daqueles que lutam ao seu lado, ou seja, quanto mais companheiros eles tiverem ao seu lado, maior serão seus poderes. Voltando para o campo de batalha, o Ogarou fala que vai iniciar o plano. Ele invoca alguns esqueletos para lutar e a Dami pergunta se é uma boa ideia invocá-los agora que está perto do amanhecer. Ele explica que fez alguns ajustes especiais nos esqueletos. O Ogarou ordena que o Ogro Kiti e o resto vão atacar pelos lados, que ele vai ir pela frente. A batalha começa e os esqueletos já vão passando a limpa nos cavaleiros. Um deles fala para eles aguentarem, que logo vai amanhecer. Dito e feito, o sol aparece e começa a queimar os esqueletos. Porém, eles não desaparecem. O Ogarou explica que ele fez alguns clones e deixou eles em forma líquida, revestindo os esqueletos. Com isso, o sol não consegue tocá-los. O Ogarou aparece e fala para o resto dos esqueletos irem auxiliar os outros membros, que ele ia cuidar dos soldados restantes sozinho. Nós cortamos para 2 soldados escoltando um garoto de verde, que está reclamando por ter que participar de uma guerra insignificante como aquela. Eles vão andando até chegar no acampamento. Nós vemos o Ogarou conjurando uma magia que fica sugando sangue ao redor dele. Depois ele dispara em direção aos soldados. Agora derrotados, o Ogarou faz uma pausa para fazer uma boquinha. Enquanto ele comia uma espécie de quimera, o garoto de verde aparece e o interrompe, perguntando se ele não quer lutar. O Ogarou apresenta o garoto. Ele diz que se chama Filipo, o herói dos ossos de inseto. O Filipo diz que não gosta muito desse nome, já que faz parecer que ele é literalmente um inseto. Ele abre os olhos e o Ogarou vê seus olhos compostos, igual a de uma mosca. Ele deve ter recebido a bênção dos insetos demoníacos. O Filipo fala que o Ogarou está estragando as férias dele, matando seus soldados. Ele age como um pirralho, mas possui uma grande aura. Ele pergunta de qual deus o Ogarou recebeu a sua bênção, mas o mesmo não fala. Como ele não respondeu, o Filipo pega um frasco com várias larvas dentro e explica que fez aquilo utilizando a sua bênção e necromancia, jogando nos cadáveres que começam a se mover como se fossem zumbis. O Filipo pergunta se o Ogarou sabe a diferença entre um herói e um grande herói, e o mesmo responde que tem algo a ver com seus pontos fortes estarem relacionados ao número de aliados. Ele confirma, dizendo que um grande herói é mais forte sozinho se comparado a um herói, mas ele só pode fortalecer 10 aliados.
Já um herói comum pode fortalecer mais de 100. Os corpos dos mortos explodem, mostrando que aqueles parasitas transformaram-se em insetos do tamanho de humanos. Eles atacam e o Ogaro consegue lidar com os primeiros. Mas o herói não vai desistir e envia mais para lutar. Disparando veneno e teias, os bichos avançam, e o Ogaro vai lidando com eles na medida do possível. O herói usa uma habilidade dizendo que o ogrão não vai conseguir lidar com isso, e uma centopeia gigante sai do chão causando um terremoto. O monstro ataca e acaba prendendo o Ogaro com as suas presas. O Filipo fala que o veneno do bicho pode matar só com um simples arranhão, por isso ele é classificado como um desastre natural. O monstro deixa o corpo do Ogaro no chão, e o Filipo fala que ele já pode ir embora. O mesmo diz que pode dissecar o ogro e ver quais são as suas bênçãos. Mas quando ele olha de volta, o corpo do Ogaro sumiu. De repente ele reaparece atacando o garoto, que consegue desviar. Já que o seu bichinho está muito longe, ele fala que vai usar outra arma secreta. Mas antes que ele pudesse usar, o Ogaro ataca com seus golpes de raios, que destrói o frasco. O Ogaro avança com a sua alabarda, mas o garoto ataca usando outra arma secreta. O cara tá parecendo o Dr. Octopus da Shopee. Ele usa esses tentáculos para absorver parte dos corpos dos insetos humanoides, criando uma espécie de armadura, o que deixa o Ogaro empolgado para continuar lutando. O Filipo ataca com seus tentáculos, mas o Ogaro os corta utilizando sua alabarda. Depois dá um socão na cara do garoto que sai voando, e para finalizar, o Ogaro lança mais uma magia de raio que infelizmente não acerta o garoto. O Filipo fala que está surpreso do Ogaro ser tão forte sem nem mesmo ter passado pelo despertar épico. O que será que é esse despertar épico? Bom, o Ogaro fala que também tem uma carta na manga, e usa o seu modo de combate aéreo, ficando com aquele exoesqueleto maneiro que foi mostrado uns episódios atrás. Ele avança contra o herói, cortando seus tentáculos até chegar perto, e acerta mais um socão. Nós cortamos para o grupo do Ogaro terminando de lidar com o exército humano, quando a Nami diz que está com um mau pressentimento, voando em direção ao Ogaro. Voltando para a luta dos dois, o Filipo fala que essa é uma ótima hora para terminar a luta. O Ogaro fala que não vai deixar ele fugir, mas o herói deixa a armadura como se estivesse trocando de pele e sai correndo. O Ogaro vai atrás dele, mas a armadura que ficou tenta impedi-lo, ganhando tempo suficiente para o Filipo conseguir fugir. A Nami chega para ver como ele está e o Ogaro fala que enquanto lutava com o herói, ele criou um clone e o enviou para dentro da floresta. O clone chega onde o comandante do exército humano está e furtivamente chega por trás dele. Ele fala que não deseja continuar com a guerra e pede para o comandante conferir os seus bolsos. Ao fazer, ele percebe que o frasco com a cura milagrosa está ali. O clone fala para ele levar o frasco para sua princesa doente e desaparece. Nós voltamos para o Ogaro, que fala que essa foi a melhor escolha para evitar futuras perdas. Bom, ele diz para o pessoal cuidar dos feridos imediatamente. Mais tarde, o Ogaro comenta que tem algo muito importante para fazer. Ele diz que no total houveram 30 mortes durante a guerra, sendo 8 goblins, 6 robogoblins, 2 magos, 10 kobolds e 4 elfos machos. Ele diz que nesse mundo, se os mortos não tiverem um devido funeral, eles podem voltar como zumbis ou até mesmo fantasmas. Por isso, ele faz uma fogueira para cremar seus corpos. E é no meio das chamas, com todos se despedindo de seus companheiros, que o episódio de hoje termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 7 de Remonster. O que vocês acharam? Bom, nesse episódio a gente teve a conclusão da guerra contra os humanos, com o lado dos monstros saindo vitorioso, e o Ogaro decide terminar a guerra entregando o remédio milagroso para os humanos. Nós sabemos que por ele ter tomado seu sangue se tornou esse remédio milagroso, então ele tem bastante, se por algum motivo ele precisar, né? E infelizmente o episódio termina nesse clima meio melancólico devido às mortes dos membros do grupo do Ogaro. Mas fazer o que, né? É uma guerra, pessoas morrem. Bom, esse foi o resumo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nada que eu for postar aqui. Não se esquece de conferir a playlist com os outros episódios, beleza? Então é isso, até a próxima e tchau!